E se o funcionário não segue o padrão? Aqui é o Ricardo Malê, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Só para Diretoria. E nesse episódio a gente vai falar então dessa dificuldade, né, que muitos gestores de equipe acabam encontrando, que é fazer com que a equipe faça o que deve ser feito. Em outras palavras, fazer a equipe seguir o padrão. Quando isso acontece, a maior parte dos gestores tem uma, digamos assim, uma reação, quase que um reflexo condicionado, que é a ideia de dar um feedback. Será que está certo ou está errado? Bem, em nem todos os casos isso vai estar correto, porque nem sempre você cumpriu de forma correta e consistente os passos que vêm antes da técnica do feedback. Tá? Então é uma grande armadilha e o motivo de eu gravar esse vídeo aqui, de eu falar para você neste episódio sobre a questão de como fazer a equipe seguir o padrão é fazer com que você não caia nessa armadilha aí, tá? Que armadilha é essa reação automática da gente imaginar que tudo se resolve dando feedback. Tem 5 perguntas que você precisa se fazer antes de chegar na pergunta final, né? Que vai ser a nossa última pergunta aqui, que é se você deu ou não deu feedback. Quais são estas 5 perguntas? A primeira delas, talvez a mais básica e que às vezes é negligenciada pelo gestor, é: tem mesmo padrão? Eventualmente, o padrão ele está só na cabeça do gestor. Ele sabe fazer, ele sabe, por exemplo, ele conhece o processo de venda, ele conhece o processo de marca, ele conhece o processo produtivo, mas está na cabeça dele o padrão. Quando a cabeça só está na mente do gestor, na cabeça do gestor, é porque não tem aquele padrão, né, documentado que o funcionário pode, de fato, aprender e seguir. Então, esta é a primeira questão. Tem mesmo padrão? Então, se pergunta aí, tá, eu estou dando, o meu funcionário não seguiu o padrão, mas existe um padrão? Ele está claro de fato? Ele está de alguma forma documentado, clarificado, expressado? Nem que seja um vídeo, nem que seja aí um fluxograma. Mas o padrão ele tem que estar claro para quem vai seguir, beleza? Segunda pergunta crucial. O padrão funciona? Olha, tem gente que não segue o padrão porque ela não acredita no padrão. Então ela conhece o processo dela, mas ela considera que o processo é lento, é burocrático, não funciona direito, é confuso, complexo demais, né? Ou ainda que esse padrão ele é um padrão que corrompe uma certa ética da pessoa, porque considera que aquela forma de fazer pode ser enganosa, pode ser prejudicial ao meio ambiente, à sociedade ou ao consumidor, né? Ao teu cliente. Então, às vezes a pessoa não segue o padrão porque acha que aquele padrão não funciona. Esta é uma questão que você precisa se fazer. Terceira questão. O perfil do funcionário, ele é aderente a este padrão? Pois é, imagina o seguinte, você contratou para uma função aí de atendimento ao cliente uma pessoa tímida, introvertida, né? Então o que acontece? A pessoa não segue o teu padrão porque ela tem uma grande dificuldade, ela não tem um perfil atitudinal, que a gente chama aqui de perfil de preferências, né? Não tem um perfil atitudinal aderente à função. Então, obviamente, ela não vai seguir o padrão, ela vai tentar dar uma volta para fazer o processo da forma que fica mais confortável para ela. Então aí também é um caso de você, como gerente aí da tua equipe, gerente do teu processo, também ter a certeza de que você está contratando as pessoas certas para atingir as tuas metas. Vamos para a pergunta número 4 aqui, que é básica, mas também é uma daquelas que a gente precisa se fazer, é se o funcionário foi ou não foi treinado para desempenhar o teu padrão, para fazer, né, o teu processo. Às vezes a pessoa ela não segue o padrão porque ela não sabe fazer o padrão, ela não recebeu o treinamento adequado. Às vezes o treinamento foi muito rápido, às vezes o treinamento foi incompleto, às vezes o treinamento foi até paciencioso e completo, mas a pessoa não é da forma como a pessoa entende, aprende a fazer. Então ela não entendeu, ela não vai seguir o padrão. Então também questione-se aí como gestor. O meu padrão, ele de fato foi bem, o funcionário foi bem treinado no meu padrão? Quinta pergunta.
Você acompanha o desempenho do funcionário no padrão? Aqui também tem um ponto crucial. Você precisa observar a pessoa fazendo depois do treinamento. Porque da mesma forma que uma criança, né? Você aí, de repente, você tem filhos, você conhece essa história, né? Você ensina o seu filho a escovar os dentes. Ele aprendeu direitinho, ele demonstrou que sabe fazer os movimentos direitinho, sabe fazer tudo bonitinho como você ensinou. Mas basta você esquecer, né, de acompanhar ele fazendo isso nos próximos dias, que ele naturalmente vai abandonar o padrão. Então, depois de treinar o padrão, você ainda precisa estar próximo, reforçando, elogiando, eventualmente tirando dúvidas e corrigindo o funcionário até que ele consolide o comportamento, né? E transforme aquele comportamento quase como um hábito mesmo, tá? Então, o padrão, ele precisa, além de ser treinado, ele tem que ser acompanhado por um bom tempo até que a pessoa se demonstre que aquilo se tornou assim quase que fazendo parte dela própria, tá bom? Se torna uma coisa natural para a pessoa seguir o processo daquela forma, ok? E aí sim vem a nossa última questão, a nossa última pergunta, que é: você deu feedback? Né? A pessoa não fez o padrão da forma como você gostaria, mas você deu feedback ou ela continua errando sem saber que está errando? Tanto feedback corretivo, para quem erra, quanto o feedback de incentivo, para quem acerta. Então veja que o feedback não é a primeira questão que você precisa resolver. Primeiro, faça as outras 5 perguntas, para somente então ter a certeza de que o seu padrão, né, será seguido. Tá, Ricardo, mas se depois que eu fizer tudo isso, se mesmo assim o meu funcionário não seguir o padrão, e aí, o que eu faço? Bem, se você realmente colocou clareza do padrão, o padrão é funcional, o teu método está clarificado, está treinado, a pessoa tem um perfil aderente, a pessoa foi treinada corretamente, a pessoa recebe acompanhamento, a pessoa ganha feedback, e mesmo assim ela não segue, bom, aí você vai entrar numa outra técnica que a gente chama de funil corretivo. Mas este será um assunto para o nosso próximo episódio, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.